Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor esteja com você. Querido e amado, espero que você esteja bem nesse momento, nessa hora. Espero que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida nesse momento. Que você tenha paz. Que você tenha paz, esteja em paz nessa hora. Embora a tribulação se apresente, embora a dificuldade se aloje, né? Mas nem por isso Jó parou, não é isso? E graças a Deus, né, mesmo com as percas, né, com as barreiras que se levantam, as dificuldades que se apresentam, mas a gente mantém firme. Então é nessa firmeza, é nessa fé, né, nessa união, que eu convido o irmão nessa hora, a irmã nesse momento, a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo número 29, a partir do verso de número 11. Amém? Vá abrindo aí sua Bíblia, vá iniciando o aplicativo do celular, no tablet, no computador, no meio que você tiver aí presente no momento. Amém, queridos? A palavra do Senhor, ela diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amém, queridos? Glória a Deus. Eis a palavra do Senhor para o dia de hoje, que Ele possa encontrar lugar cativo ao meio do seu coração. Os pensamentos do Senhor são muito mais além, vão muito mais além do que a gente pensa e imagina, né? Então, a sorte que o Senhor traz para nós é a certeza da raiz pela palavra de um vocábulo, de um pensamento maravilhoso que o Senhor tem a meu e ao seu respeito. Então essa certeza que eu posso viver pela presença do Senhor, né? Essa nova vida, estar pronto diante do Senhor para a sua vinda, para o momento que Ele vier, né? Se Ele bater a sua porta hoje, em que momento você está? Se tem chamado Ele, se tem achado ao Senhor, né, como a palavra diz, você tem buscado a Deus? Eu tenho certeza que sim, queridos. Eu tenho certeza que sim, mas a gente reafirma através da sua palavra que eu e você será achado do Senhor. E Ele vai mudar a nossa sorte. Isso não tem situação financeira, não tem vida social, não tem nada que possa comprar esse direito de eu poder ter o Senhor presente ao momento que eu buscar Ele, que eu me quebrantar diante de Deus, que eu derramar as minhas lágrimas diante do Senhor, né? Que eu buscar a sua presença. E na palavra de Jeremias, ele se prontifica, né? Em dizer que Ele vai estar com você. Eu serei com você. Eu serei com você. Serei achado de vós. Ele vai deixar ser achado através de você. Basta que você o busque. No verso 13 ele afirma isto aí. Amém, meu irmão? Então, se você tem buscado pouco, né? Buscado só uma coisinha, fortifique. Busque mais. Busque mais e viva experiências com o Senhor extraordinárias. Amém? Fecha teus olhos, inclina tua cabeça nessa hora. Vamos orar ao Senhor.
Deus soberano, santo e eterno, honra, glória e louvor estão diante de Ti, Senhor, nessa hora. Papai querido e amado, eu quero Te agradecer, Senhor, como sempre, por mais um dia na Tua presença, por estar aqui, Senhor, juntos, em união com outros irmãos do outro lado da tela, Senhor, através do seu celular, através do seu computador, do seu tablet, o meio, Senhor, ao qual as estratégias têm sido dadas aos Teus servos e servas do Senhor nessa hora. Ó Deus, eu quero ser grato a Ti, ó Pai, por mais uma oportunidade de abrir os nossos olhos, por mais uma oportunidade, Senhor, de assistir, de poder assistir a esse culto maravilhoso, enriquecer, Senhor, a minha fé, fortalecer, Senhor, estar de pé diante da Tua presença. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado pelas nossas famílias. Obrigado pelos seus, Senhor, ter sido guardado até esse momento, Jesus. E espero, meu Pai, que a Tua mão poderosa, o Teu poder, a Tua manifestação, Senhor, esteja conosco por longos e longos dias. Ó Deus, eu quero Te agradecer, ó Deus, pelos livramentos alcançados até hoje. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco, meu Deus, durante esse culto maravilhoso que se inicia nesse momento. Quero colocar diante de Ti, Senhor, consagrar esse culto abençoado, que ele possa atingir o maior número de pessoas possível, Deus. Que possa edificar, ó Pai, a cada um deles, no poder que é no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém? Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, enchas cada um dos meus pensamentos. Que a Tua presença e o Teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. Em cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a Tua presença e o Teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a Tua presença e o Teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo.
sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que sejas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Senhor, seja tudo que tenho, que sou, está nas tuas mãos. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Robledo. É um prazer estar com você nessa noite para trazer um pouco da palavra de Deus para os nossos corações, um pouco da palavra do Senhor que nos conforta, que nos exorta, que nos direciona. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a sua mente, que a palavra de Deus possa falar profundamente no seu coração, que você seja edificado para a glória de Deus, para que nós possamos então resistir e estar firmes diante das astutas ciladas do inimigo. E é sobre isso que nós estamos pregando nessa noite. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus na carta aos Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 10, que diz assim, eu vou ler, nós estamos fazendo estudo sobre esse texto, quando diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Nós já temos falado sobre esse texto já, eu acho que esse é o terceiro culto, se eu não me engano, que eu falo sobre esse texto, e nós estamos basicamente no versículo 15, que diz assim, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Falamos já sobre vestir-se com um cinto da verdade, vestir a couraça da justiça. Nós já falamos dessas duas qualidades e nós queremos falar agora a partir do versículo 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz e o resto de toda a armadura. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça em nome de Jesus. Deus bendito, santo e eterno, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós queremos te glorificar, te exaltar e te bendizer, Senhor, nessa noite. Que o teu nome seja glorificado, que a tua palavra vá e produza o fruto para a qual está sendo enviado, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos ilumine nessa noite, que ele nos conforte, que ele renove nossas forças, que ele renove nossa fé, que ele traga libertação, que ele nos ajude a glorificar o teu nome, Senhor, porque foi para isso que nós fomos criados. É o que nós te pedimos e nós choramos, no poder que é no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Nós queremos só relembrar a carta de Paulo aos Efésios, Paulo escreveu, essa é uma das cartas da prisão. Paulo estava na sua primeira prisão, uma prisão domiciliar, mais ou menos de 2 anos, e ele fala aqui nos 3 primeiros capítulos sobre, em primeiro lugar, os privilégios da Igreja de Deus, que foi eleita em Cristo Jesus. Amém?
Ele vai falar que Deus desde a eternidade elegeu e predestinou um povo que seria chamado de seu, e que essa eleição ela seria feita em Cristo. Essa predestinação, esse chamamento, ele seria feito em Cristo. Os 3 primeiros capítulos ele vai falar de que Jesus, ele viria para morrer por esse povo, e na sua morte Jesus ofereceria um sacrifício eficaz, que alcançaria o propósito de Deus para a salvação de todo aquele que cresce em Cristo como o Filho de Deus e Salvador do mundo. Ele vai falar também nesses privilégios sobre como o Espírito Santo chamou através da pregação do Evangelho, e continua chamando aqueles que são o seu povo, aqueles que compõem a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. É sobre isso que ele vai falar nos 3 primeiros capítulos, Essa igreja foi eleita em Cristo Jesus, que é uma igreja abençoada, que ela é feita de judeus e de gentios, que é o Espírito Santo que faz a obra através da pregação, e que a salvação ela é alcançada através da fé no sacrifício de Cristo Jesus. Amém? Os 3 últimos capítulos agora vão falar, ele vai mudar na conversa, ele vai falar sobre a igreja especificamente. Ele vai falar em primeiro lugar sobre a unidade da igreja, a necessidade da igreja ter unidade. Ele vai falar sobre os dons do Espírito Santo, alguns dons ministeriais dados por Cristo à igreja, com vistas ao aperfeiçoamento da igreja em Cristo Jesus. Ele vai falar que a santidade da igreja é necessária, e que essa santidade é oposta ao costume dos gentios, Isso aí vai ser colocado numa vida prática. E a partir do capítulo 5, ele vai falar sobre o Espírito Santo na vida de cada um de nós que é a igreja, a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo para vivermos uma vida em sociedade, para vivermos uma vida conjugal. Ele vai falar sobre relacionamentos conjugais, relacionamento entre o esposo e a esposa, entre pai e filhos, relacionamento entre servos e senhores. Amém? É sobre isso que ele vai falar. E ele vai, no final da carta, lá no capítulo 6, ele vai falar agora de que essa vida cristã, apesar desses privilégios, apesar da necessidade da ação do Espírito Santo de Deus, sermos cheios do Espírito Santo de Deus para vivermos essa vida que agrada a Deus, que é diferente aos costumes do mundo, nós devemos despir do velho homem, nos revestir do novo homem para a glória de Deus. Ele vai falar que essa vida não é uma vida fácil. Essa vida é uma vida de lutas, uma vida de guerra, uma vida de batalha, não física, mas agora espiritual. E para nós conseguirmos viver essa vida, nós precisamos resistir, tomar posse, se é que se pode dizer assim, daquilo que já foi conquistado para nós por Cristo Jesus na cruz do Calvário. De que nós agora, na verdade, nós estamos em territórios conquistados. E essa luta é uma luta de resistência. Essa luta é uma luta de ficar firmes, porque é uma coisa difícil hoje na vida cristã. Muitos aceitam a Cristo, mas quando vem as lutas, as armações, as estratégias de Satanás, muitos cristãos caem por terra. Muitos cristãos estão caindo por terra, não estão conseguindo ficar firmes, porque eles não estão revestidos da armadura de Deus. E é sobre essa armadura que nós queremos terminar nessa noite. Eu queria falar com você nessa noite. Amém? Eu queria que você lesse comigo a palavra de Deus a partir do versículo 10. É só a introdução e aí nós vamos passar por 15, tá bom? Amém. Amém, amados? E aqui no versículo 10, do capítulo 6, assim: quanto a mais, amados, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tá bom? O que ele tá, quando ele dá a introdução aqui, quando ele diz quanto ao mais, eu já expliquei, ele está dizendo, além disso que eu falei, além do que eu falei, ele diz, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Ele diz que, além do mais de tudo que eu falei, da necessidade de ser cheio do Espírito Santo de Deus, de ter essa vida cristã em santidade, que é oposta ao costume do mundo, dos gentios, né, do nosso comportamento na sociedade, na vida conjugal, dos nossos relacionamentos, nós precisamos, além de tudo isso, revestir do Senhor. Há necessidade de nos revestir do Senhor e da força do seu poder. E que força do seu poder é essa, né? A força do poder. Na verdade, ele está dizendo aqui que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. E como é se revestir da armadura de Deus? É se revestir de Cristo. Quando ele diz revestir-vos do Senhor e da força do seu poder, é revestir-vos não de Deus, mas a pessoa aqui, o sujeito, o Senhor aqui seria Cristo. É revestir-se de Cristo. É aquilo que nós falamos na pregação passada, né? Que quando nós olhamos aqui para, né, as peças da armadura, as características da armadura, né? Ele diz assim, vestindo o cinto da verdade, né? Revestindo-se da couraça e da justiça, calçando os pés com preparação do evangelho da paz. Essas virtudes, essas características aqui não são humanas, que nós deveríamos desenvolver no dia a dia. Não vemos desse jeito, não é essa a nossa visão. Mas nós entendemos, né, a visão de que essas virtudes e características foram virtudes conquistadas para nós por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Entendendo de maneira que, quando eu já falei na pregação passada, quando você entende aqui, vestindo-se nos lombos com o cinto da justiça, com o cinto da verdade, essa verdade aqui não é a verdade em oposição à mentira, mas a verdade que é Cristo para nós. Quando você entende aqui a couraça da justiça, não é a justiça como equidade, né, dar a cada um aquilo que é direito, mas a doutrina da justificação. Ele entende que vestindo-se da couraça da justiça, né, era vestir-se, era proteger-se com a doutrina da justificação em Cristo Jesus. E eu expliquei aqui, assista a pregação passada, que você vai entender melhor. Mas ele diz assim, revestindo-se do Senhor e da força do seu poder. O que é o Senhor e a força do seu poder, né, quando nós nos vestimos da armadura de Cristo, que é o próprio Cristo? É o poder que está lá em Efésios no capítulo 1. Se você abrir no capítulo 1, quando Paulo ele termina de falar quem é a igreja e as bênçãos que nós cristãos, a igreja recebeu de Deus em Cristo Jesus, que está sobre nós vamos entender que poder é esse de Deus para nós. Quando ele vai orar lá, a partir do versículo 15, no versículo 16 ele diz: não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, a qual a suprema grandeza do seu poder para nós os que cremos, o qual exerceu ele em Cristo Jesus, o qual a suprema grandeza do seu poder para nós os que cremos. Está aí, leia na sua Bíblia aí, versículo 18, né? A riqueza do seu poder para nós que cremos, segundo a eficácia do seu poder, versículo 19, a qual ele exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita nos lugares celestiais. Amém? Esse poder que Deus usou, ressuscitando Jesus dos mortos, fazendo sentar no lugar celestiais, é o mesmo poder que estará sobre nós quando nós nos revestimos da armadura de Deus, que é Cristo Jesus. É aquilo também que Paulo disse que nós devemos, no capítulo 4, lá, versículo 22, nos despojar do velho homem, nos revestir do novo homem para a glória de Deus. Amém? É isso que ele está falando aqui. E ele diz aqui que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. E no versículo, eu já falei sobre o cinto da verdade na pregação passada, já falei sobre a couraça da justiça.
E nessa hora eu queria falar com você agora sobre o versículo 15. Nós queremos terminar o versículo 15, quando ele diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. O 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderes apagar os dados inflamados do maligno, e também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Eu queria terminar essas últimas características para a glória de Deus, para que você pudesse entender que a armadura de Deus, como nós podemos usar essa armadura de Deus para nos defender das astutas ciladas do inimigo, e assim nós possamos ficar firmes diante das astutas ciladas de Satanás, resistir, tomando posse de tudo aquilo que Deus já conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. Acompanhe aí na sua palavra comigo o versículo 15, tá bom? Deus abençoe. Amém, amados? Glória a Deus. Continuando aqui no versículo 15, né, quando ele diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, né? A tradução aqui a gente poderia dizer, né, esclarecer da mesma forma que seria calçar os pés com a paz que o Evangelho nos dá. É isso que nós poderíamos trazer aqui. Amém? Quando o apóstolo Paulo, ele diz aqui: calçar os pés com o Evangelho da paz, a visão do apóstolo Paulo aqui, o que o apóstolo Paulo está trazendo em mente aqui, na verdade, apesar da alusão a Isaías 52:7, não é a visão, né, do mensageiro descalço que levava a pregação do Evangelho às outras pessoas, que é a visão de Isaías 7. Não, de maneira nenhuma. A visão de Paulo aqui é a visão que ele está olhando para um soldado romano, né? E quando ele diz calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz, ele está olhando para a armadura de um soldado romano. Ele calçava os pés com uma semibota, né, de tiras de couro, uma tira de couro largas embaixo e de tiras de couro entrelaçadas, que serviam para preparar o soldado para o campo de batalha. Naquela época as batalhas não eram travadas em locais muito específicos, né? Locais aplainados, sem nenhuma dificuldade. Não, muitos soldados iam para a batalha descalços, não existia a tecnologia que existe hoje. E dependendo do campo de batalha, quem estava descalço, quem não estava bem calçado, né, ele sofreria um dano, uma perda, né? Se jogavam-se muitos objetos cortantes, perfuros cortantes, locais cheios de pedra. Isso atrapalharia o soldado no desempenho da sua função da guerra, da batalha. Então Paulo está olhando aqui para o soldado, né, no campo de batalha. A imagem aqui é que o soldado ele usar fortes sandálias, as quais lhe davam estabilidade e proteção durante a batalha, durante a guerra. A imagem é essa, né? Ironicamente, a paz que o Evangelho dá prepara o cristão na batalha contra o mal. A paz que o Evangelho nos dá, né? Aliás, Evangelho significa as boas novas de Deus. E o Evangelho, ele foi o primeiro trago pregado por Jesus Cristo. E Jesus disse: olha, eu deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Né? Isaías mesmo declarou lá no Velho Testamento, né, há 700 anos antes, que Jesus seria o príncipe da paz. E ser o príncipe da paz, a notícia que ele traz é uma notícia de paz. Então, quando ele diz: calçai os pés com o Evangelho da paz, com a preparação do Evangelho da paz, é saber que você, mesmo entrando em campo de batalha, haverá paz no meu e no teu coração, haverá paz no nosso coração, porque nós vamos enfrentar batalhas tremendas. Mas dependendo da batalha que você está travando, se você é uma cristã, se você é um cristão, então haverá paz, porque a mensagem que você traz é de paz, é de boas novas, é de salvação, é de perdão para a glória de Deus. Amém? Jesus falou que ele edificaria a sua igreja, né, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ou seja, nós vamos travar verdadeiras batalhas, mas haverá paz em nosso coração.
Amém? Então fique tranquilo, o inimigo não vai roubar, né, a nossa paz, o inimigo não tem poder para isso, a nossa vitória já está garantida em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. E ele continua dizendo, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse escudo aqui, nós temos que entender que está olhando para a armadura romana. Existiam dois tipos de escudo, um pequeno redondo para combates pessoais físicos e um grande. A palavra escudo aqui no grego, né, significa porta. Era aquele escudo maior, retangular, quadrado, né, que eles levavam para a batalha, para o início da batalha, quando o inimigo, né, ele lançava aquelas flechas que eram colocadas em um material inflamável, né? E eles tocavam fogo e eles lançavam as flechas contra o exército inimigo. E os romanos, com aqueles escudos que mais pareciam portas, né? Eles se fechavam um do lado do outro e ficava parecendo assim aquele casco, né, de uma tartaruga, para proteger contra os dardos inflamados do maligno. Esse escudo, eles eram feitos de várias formas. Alguns eles tinham duas tiras de madeira. A primeira, né, serviria para receber esse impacto da flecha, né, e não passar para a segunda, geralmente umedecidos. Tiras de couro também umedecidos, e esses escudos serviam para proteger contra as flechas, né, inflamadas que os inimigos acendiam para atacar o exército inimigo. Amém? A palavra aqui, né, que ele usa no grego, a raiz grega aqui, né, quando ele diz as flechas do maligno, do diabo, né, diabo significa acusador, né, e a raiz grega aqui seria aquele que acusa, aquele que lança palavras. A palavra grega, a raiz grega, significa jogar alguma coisa através de, aquele que lança alguma coisa através de. E o inimigo nos acusa dessa forma, né? Da mesma forma que os dardos do inimigo, as flechas, né, inflamadas do inimigo vêm para destruir o exército, o inimigo lança suas palavras para nos atingir, para nos derrotar. De alguma forma, criar estratégias para querer nos derrubar, né? E eu me lembro muito da passagem de Jesus, né, quando o diabo, Jesus foi levado para ser tentado no deserto, e o diabo começou a lançar os seus dardos inflamados, né? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E aí Jesus começa a usar a palavra de Deus através, né, da fé, né? E ele diz, olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele vai usar ali, vai ver a primeira investida de Satanás, o primeiro dardo inflamado, né? O inimigo vai tentar vencer Jesus através da necessidade, depois através da sua proteção, né? Depois através da vaidade. Mas Jesus vai usar a palavra de Deus lá em Deuteronômio, né? E ele diz, os dardos inflamados, o escudo da fé. E que escudo da fé é esse? É a fé aqui na palavra de Deus, é a fé em Cristo. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quando Jesus ele entrou no deserto, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da palavra de Deus, e o inimigo veio com seus dardos inflamados sobre ele, tentando vencer ele, né, na sua tentação. E ele defendeu-se com o escudo da fé, crendo no poder da palavra de Deus, e usou a palavra de Deus com muita fé para vencer o inimigo, e ali ele venceu. Isso nos ensina que nós podemos fazer isso também, que nós estejamos preparados com o escudo da fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você está se sentindo fraco, se você está querendo desanimar, baixar a cabeça, então levante-se através da leitura da palavra, creia na palavra, medite na palavra, viva a palavra. Quando alguma coisa acontecer contra você, o inimigo se levantar, olhe para a palavra, entendeu? Declare a palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Tenha conhecimento, estude, medite na palavra, medite no Salmo 1, né? Medite no Salmo 119, você vai ver sobre a excelência da palavra de Deus. Amém? Versículo 17 que diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? O capacete da salvação aqui é a penúltima parte, né, da armadura do cristão, né? Nós queremos aqui frisar sobre o capacete da salvação.
a parte da armadura que protegia a cabeça, que protegia a nossa mente, né? A parte que comanda todo o corpo, né? E nós acreditamos, né, verdadeiramente que ele diz capacete da salvação, porque tudo isso, toda essa vida cristã que nós vivemos, ela gira em torno da segurança da salvação do crente. Se nós não tivermos plena segurança da nossa salvação, não vamos poder resistir a mais nada, né? Precisamos ter consciência de que já estamos salvos em Cristo Jesus, e isso tem que estar na nossa mente, tem que estar aqui dentro. Só a partir daqui de dentro, tendo consciência e certeza da salvação, é que nós vamos viver isso na nossa vida, entendeu? E o apóstolo Paulo mesmo, ele declarou aqui em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, ele diz assim: olha, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quando ele diz pela graça sois salvos, é Efésios 2:8, no original, no grego, tem pela graça fostes salvos. Você já está salvo mediante a fé, amém? E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não existe mérito dentro da salvação, não tem meritocracia dentro da salvação. Ele apenas decidiu salvar você, e ele salvou, né? E Deus, ele é imutável, ele não muda naquilo que ele já decidiu. A palavra de Deus diz que nossos nomes já foram escritos no livro da vida quando nós aceitamos a Jesus. E aí o Espírito Santo de Deus, Jesus morreu na cruz do Calvário por você, derramou o seu sangue, né, para pagar pelos seus pecados. O Espírito Santo veio nos selar para o dia da redenção. Ele intercede por nós junto ao Pai. Ele testifica, Romanos 8, que com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, né? E mesmo assim tem muitas pessoas que creem, que acreditam, né, que a salvação ela se perde. Existem alguns motivos, né, pelo qual o cristão ele vem a querer desanimar, a querer retroceder, né, sobre a salvação. Em primeiro lugar, o cristão ele pode achar que perde a salvação por causa de um pecado, né, que ele tenha cometido, alguma ferida que ele tenha cometido, né, algum pecado ele acha que não foi perdoado. Ele esquece de olhar para a palavra de Deus, que diz que aquele que confessa a sua transgressão e deixa, alcança misericórdia. Amados, nós precisamos ter certeza da nossa salvação. A nossa vida aqui agora, hoje, vive em torno disso, de que nós fomos salvos para a glória de Deus. Nós somos salvos para fazer a vontade de Deus. Nós somos salvos para fazer parte de um novo povo, de uma nova sociedade, que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Mas existem algumas pessoas que também acreditam que se perde a salvação por causa de uma doutrina errada, creem na doutrina errada, né? De que eles agradaram a Deus, mas por algum motivo desagradaram a Deus, aí perderam a salvação, e Deus desistiu de salvá-los. Deus não tem a sua, como dizem por aí, a sua borracha santa, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Se você crê que você realmente foi salvo em Cristo Jesus, se o Espírito de Deus testifica no seu espírito a paz no seu coração, e você quer que ainda que você venha se afastar dos caminhos do Senhor, Deus vai tornar a levantar você e trazer você de volta para os braços dele, amém? Não vai apagar o seu nome do livro da vida. E o capacete da salvação não serve para proteger a nossa mente, né? Porque o inimigo, se ele conseguir plantar aqui a dúvida, né, de que talvez isso não seja verdade, de que nós devemos o conto da carrochinha, que a Bíblia é mentira, Jesus era mentiroso, era louco. Se a gente, né, for cair no conto, né, de Satanás para Eva, lá no Jardim do Éden, né, quando Eva disse que se comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E Satanás disse: olha, certamente vocês não vão morrer, seus olhos vão se abrir, vocês serão como deuses. E ele plantou essa dúvida na mente de Eva. Ela não estava com o capacete ali da salvação, não ficou protegida, e ela comeu e ela pecou, né? E hoje nós precisamos estar blindados, ter consciência da nossa salvação em Cristo Jesus, do nosso propósito aqui na terra, do nosso chamado. Amém? É isso que você precisa ter na sua vida, para que você não venha deixar que dúvidas entrem na sua cabeça. Você está salvo em Cristo Jesus, e você precisa viver e exercer isso para a glória de Deus.
E para terminar, ele diz também, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, Paulo está falando aqui especificamente, existiam duas espadas na armadura, uma comprida e longa para a hora de batalha, e uma pequena curta que ele carregava no cinto, né, aquele cinto da verdade, e ele usava para combates mais próximos, mais pessoais. Paulo está especificando aqui a espada menor, aquela pequena, e ele diz a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade para nós. Paulo diz lá em 2 Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Ou seja, a espada ela serve tanto para se defender como para atacar. A espada tem essas duas funções. Ela corta dos dois lados. Ela serve tanto para salvar como para condenar. Ela tem dois gumes dos dois lados. Ela ataca e defende, né? Ela nos protege, nos livra, mas também ela faz com que a gente possa fazer o inimigo recuar, atacando. Essa espada de Deus. E a Bíblia diz que essa palavra de Deus é a verdade para nós, é a nossa verdade. Paulo diz lá em 2 Coríntios, diz, nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Então nós agimos pela verdade. E a verdade para nós é Cristo, e Cristo é a sua palavra. O Evangelho de João, capítulo 1, né, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo ali é a palavra Logos, que significa palavra de Deus. A palavra de Deus é ação, o Verbo de Deus em ação, né, que é a verdade de Deus para nós. E esse Verbo é a sua palavra. A palavra que nos santifica, a palavra que nos liberta, a palavra que nos direciona, a palavra que nos exorta, essa é a espada do Espírito. E ele diz lá em João 17:17, Jesus orando por nós, ele diz, olha, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. O inimigo vai tentar nos atacar de várias formas. O inimigo vai tentar se levantar contra nós, nos derrubar, mas nós vamos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós vamos nos defender, né? Usando a palavra, e nós vamos atacar usando a palavra, através da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é rica e ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é bússola para mim e para a tua vida. Muitos de nós não têm vivido uma vida cristã satisfatória, porque não têm tomado posse da palavra de Deus, não têm conhecimento da palavra de Deus, não têm lido, não têm meditado, não têm vivido, por isso não sabe se defender, por isso não sabe atacar, por isso não tem vivido uma vida cristã satisfatória, né? E ela é a última peça da armadura que nós precisamos estar revestidos. Lembre-se, é uma peça tanto de defesa como uma peça de ataque. É uma peça que leva à salvação, mas é uma peça também que leva à condenação. E nós precisamos estar com essa espada afiada. Ela tem um outro detalhe, ela tem que estar afiada. Ela tem que estar pronta para ser usada. Isso diz respeito ao nosso conhecimento da palavra, ao nosso uso da palavra, a nossa intimidade com a palavra, né? Temos que, assim como o soldado ele treinava com a espada, você tem que treinar com a palavra de Deus, para usar no momento certo nas horas de batalha. Estamos vivendo tempos de guerra, tempos difíceis. Essa é a outra parte da armadura. E como é que nós nos vestimos essa armadura? O cinto da verdade, a couraça da justiça, calçamos os pés, né, com o evangelho da preparação da paz. Como é que nós vestimos o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito? Como é que nós nos vestimos dessa armadura espiritual que é Cristo? É isso que nós vamos falar agora em nome de Jesus. Amém. E no versículo 18, né, como nós estamos lendo aqui, ele diz de que forma nós vamos tomar posse dessa armadura, de que forma nós vamos nos vestir dessa armadura de Deus que é Cristo Jesus para nós. Ele diz aqui, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos.
com toda oração e súplica. Em algumas traduções tem orando em todo o tempo. Na verdade, a gente toma posse, né, dessa armadura de Deus para o cristão, né, que é Cristo, né, e aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, através da oração, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Então, a necessidade de viver uma vida de oração, né? Paulo, escrevendo aqui no Novo Testamento, ele diz: orai sem cessar, né? E aqui diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, né? A oração em todo o tempo no Espírito é diferente da oração, aquela oração que a gente tem, como é que a gente diz, pragmática, né? Aquela oração que a gente para orar de vez em quando. Algumas pessoas oram de manhã quando acorda, outras pessoas, né, elas oram à noite antes de dormir, outras pessoas oram de meio-dia, né? Não é essa oração que Paulo está falando. Ele está dizendo que orando em todo o tempo, né? Orando todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica, né? Eu já falei sobre o que é a oração e o que é a súplica, né? O que é o clamor. Ele está dizendo orando em todo o tempo no Espírito. É aquela pessoa que aprendeu a ter intimidade com Deus e que ela vive uma vida de oração no Espírito. É uma pessoa que consagra tudo que ela faz a Deus. Ela está em intimidade constante com Deus. Ela pede o tempo todo direção de Deus para tudo que ela vai fazer. Quando ela acorda de manhã, ela já pede que Deus abençoe o seu dia, que Deus aguarde, a livre de todo mal, tudo que ela vai fazer, tudo que ela vai se alimentar, decisões que ela vai tomar, tudo ela consagra a Deus e ela dirige. Oração no Espírito, você está dirigindo, mas está orando a Deus ali, pedindo que Deus guarde, que livre de todo mal. Deus venha proteger você. Quando você está varrendo a casa, você pode estar orando no Espírito, lavando a louça, você pode estar orando no Espírito. Tudo que você vai fazer, você pode estar orando no Espírito. Isso é importante demais. E isso é muito importante para a nossa vida cristã. Significa ter intimidade com Deus. Muitas pessoas não sabem fazer isso. Tudo que nós fazemos, nós devemos entregar diante de Deus. Quando a gente vive uma vida de oração no Espírito, a gente vive uma vida de intimidade com Deus. Em tudo que você vai fazer, nos mínimos detalhes, todas as decisões que nós vamos tomar, tudo isso nos evidencia, né? Nos chama para uma intimidade com Deus. Paulo diz que nós devemos orar e suplicar todo o tempo no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É uma batalha de resistência, é uma batalha para estar firmes, né? Mas é uma batalha também de comunidade, do povo de Deus, né? É uma batalha de reino. Nós precisamos orar uns pelos outros, suplicar uns pelos outros, viver uma vida de oração no Espírito, né? Porque a igreja, ela é um corpo, é a noiva de Cristo. E nós não estamos sós, você não está só, nós estamos todos juntos em oração, intercedendo uns pelos outros. Estamos vivendo tempos difíceis, e nós não aprendemos, né, para sairmos vitoriosos dessa batalha, para resistirmos na fé, não aprendemos a vestir a armadura de Deus, né, que é Cristo Jesus para nós, né, se não aprendemos a estar orando uns pelos outros, né, no reino do Espírito, né, está intercedendo uns pelos outros, né? Dificilmente nós sairemos vencedores. Se você está sozinho, peça oração a uma irmã, está passando por uma situação difícil, peça a irmãos que orem para você, peça os diáconos da igreja, os líderes da igreja, o líder da sua célula, peça ao pastor oração por você, né? Pastor, ore por mim, irmão, ore por mim, irmã, ore por mim. Nós estaremos orando e intercedendo pela sua vida. A minha oração é que você seja vitorioso, em nome de Jesus, vitoriosa, em nome de Jesus. Que essa prova que nós estamos passando, né? E na verdade, Deus, quando permite a aprovação na vida do cristão, não é para reprovar você, mas é para aprovar você. Você também faz parte do rebanho de Deus, é ovelha de Deus. E Deus levantou pastores para cuidar das ovelhas. E os pastores, o que foi que eles fizeram? Capacitaram as ovelhas, né, para que elas possam se alimentar. A gente leva vocês para se alimentar, mas a gente mostra de que forma se alimentar, mas quem tem que se alimentar são vocês.
quem vai tomar o passo, né, de se alimentar, de se capacitar, de se fortalecer, são vocês. Quem come a grama e se alimenta lá é a ovelha. Eu apenas levo ao local certo, ensino a se alimentar da forma correta. E a ovelha, você que é a ovelha, tem que fazer isso. Essa é a armadura do crente, a armadura de Deus para o cristão. Eu já mostrei a forma certa de você vestir essa armadura e estar preparado, estar firme. Então faça isso através da oração. E você já é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Você já é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, a tua vida, que você viva essa vida cristã da nova sociedade em Cristo Jesus para a glória de Deus. Amém? E você vai tomar posse de todas as bênçãos que Cristo já conquistou para você no reino do Espírito, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados, espero que você tenha sido abençoado em nome de Jesus, com a palavra de Deus, aprendido sobre a armadura de Deus lá em Efésios, amém? Que Deus abençoe você ricamente, que você aprenda a se revestir dessa armadura, que você tome posse dessa posição conquistada em Cristo Jesus para a glória de Deus. Amém? Eu, pastor, só queria deixar uma palavra antes de ministrar a bênção apostólica. Estou muito feliz com os amados irmãos. Quero pedir a vocês que se fortaleçam no Senhor Jesus, que o Senhor renove a sua fé. O pastor está morrendo de saudade de todos os irmãos, querer abraçar os irmãos todos, né? Irmã Neuza, lá do Rio do Meio, aquele abraço forte, né? Quanta saudade, a irmã Iole, né? Que eu considero também, ela tem a figura da minha mãe ali na igreja. Deus abençoe a irmã Iole ricamente, todos os irmãos, não vou dizer o nome de todos, né? Para não magoar nenhum, mas todos os irmãos que me abraçam, né? Eu gostaria de dar meu abraço a todos. A paz do Senhor Jesus. Estou com muita saudade dos irmãos, muita saudade mesmo da igreja, do culto. Deus sabe do meu coração, tá bom? Não esqueça, né? Também de que amanhã, dia 18, nós estaremos começando nossa campanha. O diácono vai botar aí no final aí o slidezinho, né, da campanha. Vai começar amanhã, que é preparando o caminho para o Pentecostes. Amém? Baseado lá em Isaías 40, do 3 e 5, versículo 3 e 5. E essa campanha, toda a Igreja Vida, a Igreja Mãe e a Igreja Síria estão participando, do dia 18 ao dia 31 de maio. Oração diária, tire pelo menos, no mínimo, meia hora de oração, todos os dias. Estabeleça um horário, ou quando você acorda, ou na hora do almoço, ou à noite na hora de dormir. Qualquer horário, você está em casa agora, será muito fácil. No mínimo, meia hora de oração diária. Primeiro ponto será a oração. Segundo ponto será a adoração. Separar um tempo diariamente para cantar louvores ao Senhor. Separe um tempo para escutar hinos de louvores a Deus e glorificar o nome do Senhor, né? Um tempo diário. Terceiro ponto, primeiro oração, segundo adoração, terceiro será jejum. E como será esse jejum, pastor? Você poderá ou tirar uma refeição por dia, ou você tira o café da manhã, ou você tira o almoço, ou você tira a janta, fica a sua escolha, pelo menos isso. Ou tirar uma das 3 refeições principais do dia, ou você pode tirar 3 delícias que você gosta. Eu não sei do que você gosta, né? Às vezes eu gosto de tomar café, você tira o café, e outra delícia mais, pão, alguma coisa que você vai sentir falta se você não comer mais. Você pode fazer esse jejum. Primeiro oração, segunda adoração, terceiro jejum, e em quarto lugar a palavra de Deus. Ler o livro de Atos dos Apóstolos. Se você ler 2 capítulos por dia, apenas 2 capítulos por dia, você vai ler todo o livro de Atos dos Apóstolos durante esses 13 dias. Amém? Do dia 18 a 31. Livro de Atos dos Apóstolos começa amanhã, 2 capítulos por dia, e você também vai aproveitar e vai declarar a palavra de Deus sobre a vida da tua família, tá bom? Deus abençoe a todos. Não se esqueçam, todas as ovelhas da Igreja Vidas em Bahia, de todas as igrejas Vidas,
né? Por favor, façam parte dessa campanha, coloquem um propósito de Deus no seu coração. A partir de amanhã, segunda-feira, nós estaremos entrando nessa campanha, tá bom? O diácono vai botar no final aí do slide aí, vai botar para vocês verem como é que vai ser. E eu vou botar também no grupo do WhatsApp para todos os irmãos, em nome de Jesus. A partir de amanhã, oração, pelo menos meia hora de oração, no mínimo meia hora de oração, adoração, cantar louvores ao Senhor, jejum, né? Uma das 3 refeições principais ou 3 delícias, e a palavra de Deus, ler o livro de Atos dos Apóstolos, 2 capítulos por dia, até o dia 31, nós estaremos encerrando essa campanha, preparando o caminho para o Pentecostes. Eu conto com o seu engajamento, conto, né, com a sua devoção, com a sua obediência, né, que nós estejamos todos juntos e unidos num só alvo, num só propósito. Amém? Que Deus abençoe a todos. O pastor estará orando. Espero que você também esteja orando como pastor para a glória de Deus. Não esqueça, encerrando aqui, dê seu like aqui embaixo. É só clicar onde tem um joinha aí. Dê o seu like, faça comentário. Traga pessoas para se inscrever no canal da igreja, entendeu? Chame pessoas para assistir o canal, para que sejam abençoadas em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Para o pastor estará dando agora a bênção apostólica em nome de Jesus, tá bom? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, tá bom? Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as benditas consolações do Santo Espírito de Deus sejam com essa igreja, a Igreja Vidas em Bahia, com toda a Igreja de Jesus sobre a face da terra, que a bênção seja sobre elas. É o que nós te pedimos e nós te oramos no poder que há no nome de Jesus. E todos dizem amém. Amém. Deus abençoe a todos. Sintam-se abençoados no poder que há no nome de Jesus. Que a maravilhosa graça do Senhor os acompanhe, os alcance onde quer que vocês coloquem a planta dos vossos pés. É o que deseja o pastor Robledo, em nome de Jesus. Amém.